eu quero saber se vocês estão entendendo aqui as justificativas. Sim ou não? Sim, senhor. Tá ótimo. Eu tô entendendo. Tá ótimo. Valeu, obrigado. Tá? Vou deixar. Lembra que o exercício 8 ali é para tu apresentar na quinta-feira ali, ó. Para ver se tu tem dúvida ou não, tá? Daí venham com os exercícios prontos. E quando eu digo que é para fazer mesmo. Outra coisa que eu tenho falado para todos os alunos: se começa a dar problema de transmissão, de áudio, não consegue entender o áudio direito, quando tu vai lá no YouTube para assistir a aula, para rever, para ver alguns conceitos, ver algumas dúvidas que de repente tu não entendeu, tá? Faz o seguinte, comenta, porque de repente a aula é visualizada, eu consigo verificar que a aula é visualizada, mas só que eu não sei quem é que está visualizando. E daí, se tu escrever assim, ó: oi professor, assisti a aula de hoje, ou oi professor, tive dúvida no desenvolvimento ali quando tu estava fazendo. Daí, se tu fala isso para mim, eu entendo que tu tá participando da aula, entendeu? Porque daí muitas vezes eu não consigo saber se a transmissão tá saindo fluida, assim, se vocês estão entendendo. Então usa desse recurso, pode até perguntar para mim ali, porque daí se tu pergunta nos comentários do YouTube ali, eu recebo no celular na hora, tá? Eu leio, se eu não te responder ali pelo comentário mesmo, na outra aula eu já venho com a questão ali para tentar te responder. Façam isso, tá? Assistiu, comenta, nem que seja para dar um oi. Oi, professor, ó, assisti a aula, tá bem? Façam isso, por favor. Teve alguns alunos noutra turma que eles chegam assim, ó: ô professor, desculpa pelo atraso. Daí quando ele diz assim, ó, para mim, ó: desculpa pelo atraso, eu digo assim, ó: tu vai assistir, tu é obrigado agora a assistir a aula no YouTube e ainda falar para mim oi. Pois é, ó, hoje o Rafael aqui não tá, né? Ó, o Rafael tá na obrigação. Cadê o Rafael? O Rafael não veio hoje, né? Ó, tá vendo? E nem ontem ele veio, né? Então ele tem a obrigação de entrar lá no YouTube e me dar um oi, ó, assistir a aula. Senão, não tá valendo. Tá? Para eu entender que vocês estão participando, que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vamos lá para o item C. Oi. Tudo bem? Fica à vontade. O pessoal aqui tá trabalhando aqui, então eles precisam entrar de vez em quando. Essa aqui é a Prof. Luísa, que está aqui. Ó, o item C então, vamos ver. O maior divisor comum de 12 e um número natural A pode ser 4. Bom, para ser divisor comum de 12 em um outro natural, ele tem que ser divisor comum no mínimo de 12, né? Vamos ver quem são os divisores de 12 então. E vamos ver se o 4 pertence ao conjunto dos divisores de 12. Método prático. Os triviais primeiro, 1 e 12, 2. Divide? Sim. 6. 3 divide? Sim. Dá 4, ó. Pronto. Encontrei os primeiros divisores nessa coluna, os últimos divisores nessa outra coluna, e 4 tá bem aqui, ó. 4 pode ser divisor comum? Pode ser divisor comum de 12 em um outro número? Com certeza, né? Já que 4 é divisor de 12, então ele pode ser divisor de um outro número. 4 pode ser divisor de um outro número além do 12, e daí também pode ser o máximo divisor comum, certo? Por exemplo, quer ver, ó? Se eu pego para estabelecer o A aqui, ó, eu digo que ele é para ser divisor, para 4 ser divisor comum do A, eu escrevo o A como um múltiplo de 4. Ó, 4 vezes, e daí agora eu tenho que escolher um número bem interessante aqui, ó, de forma que nenhum desses divisores aqui, pelo menos os próprios, tá? Os divisores próprios coincidam.
Por exemplo, tem o divisor 2 próprio, o 3 é próprio, o 4 é próprio, o 6 é próprio. Desculpa, o 12 também não pode entrar, tá? Mas vamos ver um 5, por exemplo. Tá? O 5 é um número primo. Tá? 4 vezes 5 é 20, ó. Tá? Eu escolhi esse 5 aqui, ó, que com certeza não é divisor do 12, ó. Certo? Então, se eu fizer o máximo divisor comum entre o 20 e o 12, tá? Com certeza 4 vai ser o máximo divisor comum. Por quê? 4 divide o 20 e 4 divide o 12. E entre o 20 e o 12, o 5 não vai ser comum, então. Então tá, ó, posso escolher o 20 como máximo. Ele não está perguntando isso, né? Mas só para tu entender uma construção, ó. 4 é divisor de 12, eu vejo um múltiplo de 4 diferente de 12 para ser o número A, certo? Só que eu tenho que fazer uma escolha bem legal aqui para esse número aqui, ó, de forma que não dê uma certa intersecção ali de divisores. Eu escolho o 5 ali que não aparece aqui, né? Escolho o 4 e o 5, ele não pode aparecer, o outro número que eu escolho aqui não pode aparecer, então esse número A pode ser 20. O máximo divisor comum entre 20 e 12 vai ser o número 4. Olha aqui, ó. Quer ver? 20. 1 e 20. 2 e 10. 3 não, 4 e 5. O que é comum? O 1 é comum. O 2 é comum. O 4 é comum. O 5 não é comum. O 10 não é comum. O 20 não é comum. Quem é o máximo é o 4. Tá? Muito bem. Tá? Então, o 4 é o máximo divisor comum. Tá? O 4 vai ser o máximo divisor comum. Ele não está pedindo para tu fazer isso, ele está dizendo se é possível, sim ou não, e dentro do possível, justificar. Então, sim. Como é que a gente justifica? Pois 4 pertence aos divisores de 12. Pronto, está aqui a nossa resposta. Tá? 4 pertence aos divisores de 12, então é suficiente para que 4 seja um divisor comum entre 12 e um outro número que seja múltiplo de 4, do número 4. Muito bem? Letra D, então. O maior divisor comum entre de 100, 15 e 10 é um número primo? Bom, teria que fazer a gente teria que, pensando rápido assim, a gente tem que fazer o máximo divisor comum entre eles, né? Para saber se o máximo divisor comum de 100, 15 e 10 se é um número primo ou não, né? Importante saber, e eu já te digo que não vai ser, né? Porque 100 e 10 tem um fator comum, e 15 e 100 tem um fator comum. 100 e 10, só os dois têm um fator comum que o 15 não tem. Então, para conseguir... Ah, não, bom. De repente dá sim. Não sei. Viajei, na verdade. Vamos ver aqui. O negócio vai ser fazer aqui o máximo divisor comum de todos eles. Tá? Vamos ver então. Máximo divisor comum. Pode ser. Acho que sim. Pode ser. É um número primo? Acho que vai dar. Olha só. Os números são 100, 15 e 10. É isso? Vamos ver o máximo divisor comum entre 100, 15 e 10. Pode ser um número primo? Vamos ver. Acho que pode.
esse é múltiplo desse e esses aqui não são múltiplos. Bom, vamos ver. 2 é divisor comum. Vamos tirar o fator 2 de cada um deles. Esse aqui não tem fator 2, fica 15. Esse aqui tem fator 2, fica 5. Esse aqui ainda tem fator 2. Vamos retirar o fator 2 desse aqui. Então vai ficar 25, 15... Só um pouquinho, eu falei MDC. MDC, né? Sim. Então, 2 é fator comum só do 100 aqui. E do 10, do 100 e do 10. Ele não é fator de todo mundo, então 2 não vai ser fator de todo mundo, certo? Estou calculando o MDC, né? E então, aqui não dá para tirar fator 2 do 5, continua 5 aqui. Pronto. Próximo fator é o 3. Tem como tirar fator 3? Sim. Do 25 não, mas do 15 sim e do 5 não. Então, do 25 não tiro o fator 3, do 15 tiro o fator 3, fica 5. O 5 não tem como tirar fator 3. Pronto. O que eu faço agora? 3 não é mais fator comum, mas 5 é. Olha aqui, estou calculando o máximo divisor comum e esse 5 é fator comum de todos eles. Tira o fator 5 do 25, fica 5. Tira o fator 5 do 5, fica nenhum fator de 5. Tira o fator 5 desse 5, fica nenhum fator de 5. Certo? E agora o último fator a ser retirado é o 5. Tira o fator de 5 do número 5, dá 1, dá 1 e dá 1. Então, o máximo divisor comum, o MDC, entre 100, 15 e 10, vai ser esse único fator comum aqui, que é 5, e ele é primo. Pronto, é primo. Então, o maior divisor comum de 100, 15 e 10 é um número primo? Sim. A resposta ali no item D é sim. Tá? Só para entender, né? O item D. Vai responder aqui sim. Tá? Daí tu calcula o MDC, vai dar isso aqui. Feito! Feito! Tá? Vamos ver o exercício de número 10. Considere os números 30 e 50 e determine o produto desses dois números. Tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Olha só, bem simples. Tá? Tirar o sim ali. O produto desses dois números é só multiplicar 30 por 50 e botar a resposta aqui. Mas o que ele quer ver? Ó? O máximo divisor comum desses dois números. Opa! Pega 30 e 50, faz a decomposição simultânea e retira os fatores comuns, daí vai te dar o máximo divisor comum. Na sequência, o mínimo múltiplo comum desses dois números. Faz a decomposição simultânea. Como tu já fez a do máximo divisor, tá? Aqui, ó, no item B. Como tu já fez a decomposição do máximo divisor comum e a do máximo divisor comum tu circulou, deu checklist naqueles fatores que são comuns, tu pode pegar a mesma decomposição do máximo divisor comum para calcular o MMC. É só multiplicar os fatores sem considerar ali os comuns, né? Multiplica todos os fatores, tu tem o MMC. E daí no item D, ele quer o produto entre o MMC e o MDC, porque tu vai ter uma propriedade aqui, ó. Se tu tem dois números, eu acho que é isso que ele vai concluir ali, ó. Tu tem dois números A e B, tá? Esse aqui é o espaço para tu botar um número, esse aqui é o espaço para botar um outro número, como se fosse o 30 e o 50. 30 vezes 50 é a mesma coisa, tá? Que o MMC entre o 30 e o 50 vezes o MDC entre o 30 e o 50.
Isso aqui é uma propriedade interessante, uma relação entre o MMC e o MDC. Na verdade, os fatores comuns com todos os fatores vai dar o total de fatores nessa multiplicação aqui, né? Tu completa o MMC com o MDC, com os fatores ali, né? Vai dar o total de fatores desse produto aqui, ó. Então, por exemplo, tu pode encontrar o MMC através do MDC? Sim, já que se tu multiplica o MMC pelo MDC de dois números, dá o produto dos dois números. Por exemplo, se eu tiver um produto de 30 vezes 50, 30 vezes 50, e eu dividir pelo MDC do máximo divisor comum entre o 30 e o 50, o que eu vou encontrar? O MMC entre 30 e 50. Tá? É isso que ele quer que tu verifique. Então, essa aula aqui é importante sobre esse aspecto da propriedade aqui, tu pode testar. Né? Se tu testou, está vendo no vídeo, comenta no vídeo ali, professor, testei, ó, bem legal, entendi, eu consigo encontrar o MMC através do MDC. É só incluir na operação ali a multiplicação entre os termos que eu quero calcular, o MMC ou o MDC. E é isso que ele está perguntando ali, para responder. Agora, você percebeu alguma relação entre os números encontrados? Sim, percebemos. Isso daí eu vou deixar tu responder. Tá, muito bem. É isso aí, Isabela. Tá, mas eu vou deixar vocês responderem ali, né? Na sequência, depois do item D. Tá? Até eu vou te dar a dica. Você percebeu alguma relação entre os números encontrados? Sim, o produto dos números é igual ao produto do MMC dos números pelo MDC dos números, né? Quais itens têm resultados iguais? Tá. O item D. O item D, tu vai ver que o item D e o item A têm os mesmos resultados, né? O item D e o item A. Isso vale para outros números. Escolha dois números naturais diferentes de zero e daí tu vai poder apresentar para mim, tá? E faz a mesma coisa, tá? Tu vai escolher dois números, um A e o outro B, tá? Dois espaços para um número. Um A e outro B, tu vai fazer o produto, a primeira coisa. A outra coisa, tu vai calcular o MMC entre esses dois números que tu escolheu, tu vai calcular o MDC entre esses dois números que tu escolheu. E depois tu faz a multiplicação de um pelo outro. Tá? E compara com o produto dos números. Então, o produto dos números dá o produto do MMC pelo MDC. Ele quer que tu teste isso aqui nesses aqui. Daí tu pode fazer e pode apresentar depois na aula. Certo? Página 64. Vamos ver outra resolução. Só um pouquinho, galera. Só um pouquinho. Que coisa, não deu certo. Aquilo que eu comecei no início da aula, né? Tentando acertar aqui no início da aula. Aqui. Fiz um agendamento que não deu certo aqui. Para aí um pouquinho. Agora, para resolver isso aqui demoraria, tá? Vamos ver a resolução 2. Paulo tem 15 livros de poesia e 20 de biografias. Ele quer organizá-los nas gavetas de um móvel sem misturar os gêneros e ocupando o mínimo de gavetas. Tá? 15 livros de poesia, 20 de biografias. Isso aqui é um problema, né? Cada gaveta deverá ter a mesma quantidade de livros. Quantos livros Paulo deverá colocar em cada uma? 15 e 20, né? 15 de poesia, 20 de biografia.
Não pode misturar poesia com biografia, tá? Para que os livros ocupem o mínimo de gavetas, precisamos encontrar a quantidade máxima de livros para cada gaveta, ou seja, o maior divisor comum entre 15 e 20. Né? E daí tu vai ver ali o máximo divisor comum entre 15 e 20, fazendo a decomposição simultânea, né? 2 é fator de pelo menos um deles, é do 20, tira o fator 2 do 20, 15 e 10. 2 é fator comum, é fator do 10, então tira o fator 2 do 10, aqui fica 15 e 5. 3 é fator do 15, tira o fator 3 do 15 e fica 5, aqui repete, né? E 5 é fator comum dos 5, né? Daí 5, 1 e 1, esse número aqui, então vai te dar o número de livros por gaveta, né? 5 livros em cada gaveta. Porque daí, como não pode misturar, tu consegue distribuir 15 de 5 em 5. Tu vai para esses 15 livros aqui, ó, tu vai precisar de 3 gavetas, tá? E para esses 20 livros aqui, ó, tu vai precisar de 4 gavetas. Certo? Daí 20 distribuídos de 5 em 5, 4 gavetas. Tá? Daí agora, deixa eu ver. Tá, tem bastante exercícios aqui, ó. Vamos fazer, pode ser o 11, eu vou fazer com vocês. E daí depois indico outros para vocês, certo? Senhor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, fala. É que eu travei e caí só pra ver se tava tudo certo. Ah, tá, muito bem. Já sabe o que tem que fazer, né, Mariana? Tem que assistir lá o YouTube, pegar o que tu perdeu. Sim, tem que pegar o que eu perdi no YouTube. E comenta. Ó, professor, passei aqui, ó, assisti ali aquela parte. Oi, professor, assisti. Tô com dúvida em alguma coisa. Tem que comentar, tá bem? Nem que seja para dar um oi. Oi é a Mariana, tá? Sim, só pra te ter certeza que eu assisti. Exato. Que daí eu sei, né? Ah, que legal. A Mari tá assistindo. Tá, ó. Então eu vou resolver esse exercício aqui com vocês, o 11, e daí eu peço para que vocês, vou deixar outros indicados, tá? O exercício 11 diz assim, ó, Maria enfeitou sua árvore de Natal com 2 tipos de luzes, as coloridas que piscam de 5 em 5 segundos e as brancas que piscam de 7 em 7 segundos. Quanto tempo levará para que as luzes coloridas e brancas pisquem ao mesmo tempo após Maria acendê-las? Então, isso aqui, ó, a gente tem que pressupor, a gente tem que partir do princípio que quando ela liga, todas elas ligam ao mesmo tempo, certo? E daí quer saber quanto tempo levará para que as luzes coloridas brancas pisquem ao mesmo tempo após Maria acendê-las. Tá? Quantas vezes as luzes piscarão juntas após 5 minutos? Alguma pergunta até agora? Não, professor. Então tá, ó, vamos ver então esse tipo de problema, tá? Então uma pisca de 5 em 5 e outra de 7 em 7. Então pensa comigo, ó, piscar de 5 em 5, quando eu ligo, certo? É o tempo 0. Esse aqui é quando eu ligo, né? Então ela piscou junto aqui. Vamos supor que elas piscaram junto. As duas, aquela que pisca de 5 em 5 e aquela que pisca de 7 em 7. Essa que pisca de 5 em 5, ela vai piscar no momento inicial, depois 5 segundos depois, 10, eu estou contando de 5 em 5, eu estou obtendo os múltiplos de 5. E a outra, tá? A outra eu começo a contar no tempo inicial, ela piscou junto com essa aqui, e depois a gente começa a contar de 7 em 7, tá? A pergunta é, após elas ligarem, tá?
qual vai ser o próximo tempo que elas vão pintar, após elas ligarem, acenderem, né, as duas juntas no mesmo tempo, tá? Quanto tempo depois elas voltarão a piscar juntas. Então, o que eu preciso, na verdade, é dos múltiplos comuns entre os 5 e os 7. Eu sei que a primeira vez que as duas piscaram juntas é no tempo inicial, quando Maria ligou ali as duas lâmpadas, o pisca-pisca, né? Agora eu tenho que descobrir o padrão de construção desse conjunto aqui, ó, dos múltiplos comuns. Esse aqui é o conjunto dos múltiplos comuns. Então, o que eu estou procurando, na verdade? Múltiplos comuns entre 5 e 7. Observa aqui, ó, que 2 não é fator comum de nenhum dos dois, 3 não divide nenhum deles, 5 divide. Eu vou tirar o fator 5 do 5, fica nenhum fator de 5. Tira o fator 5, não tem. Não tem fator, o 7 não tem fator 5, então não tem como tirar. Agora eu vou tirar o fator 7, que é primo, né? Ó, fica nenhum fator de 7 aqui. E 5 vezes 7 dá 35. Então, em 35 segundos elas vão piscar juntas novamente. E o MMC dá o padrão de construção desse conjunto. 35, depois mais 35, 70, mais 35, 105, mais 35, 140. E supondo que elas nunca vão queimar, elas vão até o infinito. Quer dizer que as duas vão piscar em 35 segundos? As duas juntas? Sim, olha só. Quer ver? Ó? Essa que vai de 5 em 5. Ela vai piscar em 15 segundos, depois mais 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante. Mas ela piscou no tempo 35. E essa aqui que conta de 7 em 7, ela vai piscar no 35? Sim, ó. 21 mais 7 segundos, 28. 28 mais 7 segundos, 35 segundos. 35 segundos mais 7 segundos, 42 segundos. E assim ele vai até o infinito. Então, no MMC, eu descobri o padrão de construção dos múltiplos comuns. Elas vão piscar inicialmente, né, quando eu liga, as duas vão piscar ao mesmo tempo, depois 35 segundos, depois 70, mais 70, mais 70, perdão, 35, mais 35, mais 35, mais 35, mais 35 e assim por diante. Tá? Ela pergunta assim, ó, quantas vezes as luzes piscarão juntas após 5 minutos? Lembra que o padrão de construção é 35 segundos. Tá? É 35 segundos. Em 5 minutos, eu tenho que saber quantos segundos tem. Em 5 minutos, olha, um minuto. Cada 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá? O senhor tem 300 segundos, se eu não me engano. 300, ó, então vamos ver como é que a gente faz, se a gente não lembra, né, ó, se a gente não tem certeza, cada 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então se eu pegar 5 minutos, eu multiplico por 60, muito bem, ó, 5 vezes 6, 30, com esse zero aqui, 300 segundos, muito bem, Maria, ó. 300 segundos. Então, se eu contar de 35 em 35, tá? Eu tenho que contar até no máximo 300, né? Quantas vezes piscam juntas. Então, vai piscar no 0, depois no 35, depois no 70, depois no 105, depois pisca no 140, no 175, né? Mais 5, 80 mais 220, não, 210, tá? 210 mais 35, né? Depois 245 mais 35
280, depois ele não, para chegar nos 300 segundos aqui, ó, se eu somar mais 35, passa dos 300 segundos. Então ele, na verdade, pisca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, considerando que ele está piscando logo que ela liga, certo? O problema não está dizendo assim, ó, se liga, começa e tudo fica apagado, por exemplo, tá? Poderia acontecer assim, ó, quando tu bota na tomada, tu tem que esperar 5 segundos para a primeira ligar e depois mais 2 segundos a segunda liga. Pode acontecer assim, ó, que quando tu bota na tomada, as duas não ligam ao mesmo tempo, certo? Logo que tu bota na tomada, daí não entraria esse ponto zero aqui, ó, certo? Então o problema ele não deixa definido isso para nós, mas por via das dúvidas a gente considera que quando bota na tomada, todo mundo liga ao mesmo tempo, daí seria o tempo zero, né? Para ligar, onde eu começo com o tempo para ver quando elas piscam juntas. Mas contando até 300 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contando com o inicial. Agora pensa comigo, ó, se eu tiver 300 segundos e distribuir de 35 em 35 segundos, ou seja, eu estiver contando de 35 em 35, olha só, 10 vezes dá 350, 10 vezes de 35, 9 vezes de 35 dá 350, 8 vezes de 35, perdão. 8 vezes 35, tá? 8 vezes 35 dá 280, só para ver aqui, ó, 1 vezes 35, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes de 35, isso aqui é 0 vezes de 35, 8 vezes de 35, 280 e resta 20 segundos, tá? Então, se eles não ligam inicialmente no zero, quando tu bota na tomada, as duas não ligam juntas, pode contar 8 vezes. Agora, se tu vai incluir quando a primeira vez, quando tu liga na tomada, tu vai ter que acrescentar esse 8 aqui ao 0 vezes de 35, ou seja, tu vai ter que acrescentar a esse 8 mais uma vez, 9 vezes, tá? Vamos ver como é que o livro, se o livro coloca essa resolução aqui, ó, de 300 dividido por 35 e não acrescenta 1 a este quociente, ele não está considerando o zero, tá? Mas provavelmente ele dá uma justificativa, tá? Eu vou